que vai valorizar mais ou menos a nossa oração. Fechar os olhos. Seria importante, então a prece dos cegos seria muito mais valiosa do que as nossas. Se nós precisamos entrar no escuro para poder falar com Deus, eles que já estão no escuro permanentemente conseguirão, então, um intercâmbio com Deus muito mais positivo, mais forte. Mas nenhuma dessas relações, desses pensamentos, nos deram uma conclusão real a respeito do assunto. Então, como orar? E pegamos em várias comunicações de espíritos convites à oração. E nenhum deles pedia que fechássemos os olhos, que nos levantássemos, que nos sentássemos ou que deitássemos, nada. Então eu imaginei que orar seria uma postura puramente espiritual. Então não importa se eu esteja sentada, deitada, debaixo do chuveiro ou fora do chuveiro, se eu esteja mexendo uma panela, lavando um prato, ou se eu esteja lá fora trabalhando ou caminhando na via pública. Orar é descerrar os lábios da alma. É alguma coisa interessante. Descerrar os lábios da alma, ou erguer a voz do coração. A coração não tem voz. Ou então, a voz da alma. Como seria a voz da alma? Os espíritos conversam pelo pensamento, então não seria uma voz gritante. Seria sempre, ou apenas, eu dizer ao meu pai, pai, eu estou aqui. Me ajude, me proteja, não me deixe cair em tentação. E, naturalmente, ele iria responder, esse Pai misericordioso, não pense na tentação, pense em alguma coisa boa. Certa ocasião, estávamos fazendo culto no lar e eu perguntei ao meu filhinho de 4 anos, filho, o que é tentação? E ele respondeu, é um buraco bem fundo. Eu disse, filho, por quê? Porque a gente sempre pede para Jesus, não deixa a gente cair na tentação. Eu falei, realmente é um buraco fundo, e depois que a gente cai, tem uma dificuldade enorme para sair, e às vezes demoramos várias reencarnações para sair desse buraco. Por isso é que Jesus, sabiamente, nos convida a pedirmos a Deus para não cair em tentação. E eu achei interessante que, geralmente, nós caminhamos com os olhos fechados e caímos em tentação. Então, não é bom orar com os olhos fechados ou abertos. O importante é orar com a alma, orar com o coração, conversar com o Pai verdadeiramente, de tal monta que esquecemos onde estamos, não enxergamos nada a não ser essa vontade de estar com Ele. E me recordo também de uma passagem interessante. Na época da juventude, nós costumávamos, após a reunião, que era aos domingos pela manhã, saíamos para a periferia da cidade, os jovens reunidos, levando conosco pão, café, açúcar, e parávamos em qualquer das casinhas da periferia, aquelas que achássemos que era mais simplesinha, parávamos ali, convidávamos os donos da casa para tomar café. E quando percebíamos que eles ficavam meio assim, possivelmente porque não tinham café em casa, nós mostrávamos a ele que o café já estava ali, o pão, a manteiga, e etc, etc. E então parávamos nessa casa
E enquanto a dona da casa ia preparar o café, nós conversávamos ali, às vezes debaixo de uma árvore frondosa, ou numa salinha estreita, onde os jovens se sentavam no chão, ou em qualquer lugar que tivesse um espaço e nós orávamos. E numa dessas ocasiões estávamos debaixo de uma mangueira. O sol estava quente, mas tinha um riachozinho que corria perto e, e um vento agradável soprava de vez em quando. E começamos então a fazer a oração para depois tomarmos o nosso café. E, e por acaso era justamente eu que faria a prece naquele dia, naquele domingo. Eu estava orando quando um cachorro começou a latir. Um outro chegou e depois um outro e mais outro e começou uma grande briga de cachorro perto de onde nós estávamos. Então, às vezes eu abria os olhos, dava uma olhadinha para os cachorros para ver se não estavam muito perto e percebia que as pessoas estavam incomodadas. Quando encerramos a prece, e eu então fiz um comentário não muito feliz. Eu disse, puxa vida, né? Se não fosse essa cachorrada aqui perto, o momento seria muito agradável. E qual não foi a nossa surpresa quando um jovem perguntou, cachorros? Que cachorros? E os cachorros que estavam brigando aqui perto, ele, que coisa, eu não ouvi nenhum cachorro brigando. Aquilo me tocou profundamente e até hoje repercute em meu coração. Aquele jovem estava orando verdadeiramente, orando com a alma, conversando com Deus, de tal maneira que se desligou do ambiente em que estávamos. Não ouviu os cachorros latindo, gritando, brigando. E eu pensei, um dia eu farei isso também. Quando o Senhor me permitir vencer as tentações, para alcançar uma situação em que possa conversar com meu Pai, com a alma, não com a boca desse conglomerado celular que é o meu corpo. Um dia eu vou poder conversar com Ele de alma, de coração, e então eu sairei do ambiente em que estiver. E não apenas Ele me ouvirá, mas eu poderei ouvi-lo também, como aquele moço, nosso colega, que escutou a voz de Deus, e aquela voz calou o som dos cachorros. Então, eu penso que essa nova era, tão falada, tão decantada, ela não vai chegar assim como o sol nascendo atrás da montanha, emitindo os seus raios que vão caindo em cascatas até o sopé dessa montanha, para iluminar as florestas, os mares, as cidades, as pessoas. Essa nova era não vai chegar assim como a lua que vai surgindo lá longe, vagarosamente, encantando a alma dos poetas, ou incentivando os namorados a se quererem mais e mais. A nova era não vai chegar assim como uma brisa perfumada de primavera, soprando levemente os jardins, fazendo cair as pétalas das flores, ou fazendo simplesmente que balancem e enviem àqueles que estão próximos os seus perfumes, lembrando as mãos de Deus passando levemente sobre as criaturas. A nova era não será possivelmente como o choro da criança que se enclausura num corpo físico e que diga ao Senhor, através do som que lhe sai dos lábios pequeninos, ó meu Pai, me defenda dessa nova luta que vou empreender, me ajude, ou ajude a minha mãe, meu pai,
a me protegerem também. Talvez seja isso que eles digam através do choro. Eu não sei. Ou talvez seja como o poeta que se apaixona e diz um poema de amor à sua namorada. Como o seu Guimarães escreveu para mim o seu primeiro poema, quando a distância de Salvador para Araçatuba, uma grande distância, Bahia, São Paulo, ele me escreveu ou me mandou o primeiro poema. A nova era não vai surgir assim, tenho certeza. Ela vai surgir no seu coração, na sua alma. É ali que vai brilhar o sol da nova era. Quando você conseguir ler a pergunta 909 do Livro dos Espíritos e responder exatamente como responderam os imortais. É fácil. Não, eles não disseram que era fácil, mas que era simples. Só dependia da nossa boa vontade. Um esforço insignificante que faria com que destruíssemos as montanhas das imperfeições que ainda nos caracterizam. Sim, sim. Foi isso que eles disseram. Com um esforço insignificante, nós podemos vencer os percalços, as dificuldades, as montanhas que obliteram a nossa razão, que obnubilam a nossa mente, não nos permitindo a caminhada em busca da evolução. Um esforço insignificante. E a nova era brilhando dentro da nossa alma nos fará perceber que realmente com esforço insignificante nós podemos enfrentar as lutas de um mundo de provas e de expiações, onde não nos encontramos em regime de férias, mas somos os prisioneiros que aqui viemos por vontade própria, porque temos a liberdade de ação, o livre arbítrio que nos permite fazer as escolhas em nossa vida. Então, através dessas escolhas, nós vamos construindo um caminho harmonioso e bom, ou um caminho sáfaro, difícil, ressequido para o nosso amanhã. Depende de você. Só depende de mim. Então, essa nova era brilhará na sua alma, na minha, na nossa alma, quando cantaremos unidos o hino da libertação, para adentrarmos um novo ambiente, que será um tanto mais pacífico que este, mas será também de lutas, onde iremos enfrentar uma nova tabela de dificuldades para chegarmos, quiçá, à perfeição. Porque caminhamos através de tabelas. A perfeição, segundo o ambiente em que estamos vivendo, aqui, o nosso mundo, essa querida terra de provas e de expiações, o nosso nível de evolução é um determinado. Amanhã será outro. Um outro nível de evolução, quando a nova era que está restrita a este mundo chegar para nós outros. Então, iniciaremos uma nova rota e olharemos para um novo nível de evolução, para darmos continuidade à busca do Éden espiritual. Sim, é verdade. E quando o mundo espiritual desdobra para os nossos olhos experiências de outras criaturas que já estão patamares e patamares adiante dos nossos passos, nós vemos como elas encaram as lutas do cotidiano.
Enquanto nós estamos ainda na preocupação do pão nosso de cada dia. Aliás, me recordei de outra coisa que eu ouvi do Chico Xavier numa das vezes que o visitamos. Alguém do grupo que estava ali em torno dele, porque o Chico era assim como um copo de água fria no meio do deserto. Esse copo de água fria seria naturalmente envolvido pela multidão daqueles que sedentos buscavam uma forma de sobreviver. Então, Chico era aquele copo de água fresca e aquela quantidade enorme de criaturas sedentas em torno dele. Então, alguém ali no meio dos sedentos perguntou para o Chico: Chico, quando é que começou essa corrida do homem em busca de proventos, em busca do dinheiro, essa necessidade de ter mais e mais, de adquirir uma casa de campo, uma casa de praia, uma casa na cidade, adquirir um carro, dois carros, essa necessidade de possuir. Aí ele disse: pois é, meu filho, essa inflação de coisas começou com a manteiga. E olha, para nós foi uma surpresa muito grande, nós que está. E a pergunta, naturalmente, escapou sem que conseguíssemos manter. Foi ela que começou a inflação. Ele disse: pois é, meu filho. Jesus disse: o pão nosso de cada dia. Aí o homem inventou a manteiga, depois o queijo, depois o docinho, depois isso, depois aquilo, e aí começou a inflação, e as coisas foram, o homem foi desejando cada vez mais, mais e mais, e até hoje o céu é o limite. É verdade. A nossa visão está sempre buscando mais alguma coisa. Só que esse mais alguma coisa está guindado a esta terra onde nós estamos. Isto porque ainda não entendemos o que é a nova era. Porque o dia que entendermos, olharemos para dentro de nós. Então vamos perceber que não é a manteiga que faz falta, mas é a gentileza, é a afabilidade, é a doçura, é a piedade, é a tolerância, é a paciência, é a caridade. Oh, meu Deus! São esses adendos que fazem falta à nossa nova era. São essas partículas do amor que faz falta ao nosso coração para o advento da nova era. Porque à medida que a nova era adentra o coração da criatura, aquela parte da terra vai para outros mundos, como disse Jesus, iria embora, iria nos preparar lugares em outras esferas, em outros mundos, em outros lugares que ainda não conhecemos. Então, quando brilhar a nova era para você, você já estará partindo para esse outro ambiente que Jesus preparou. E nós estaremos aqui ainda, procurando essa nova era através da reencarnação de crianças índigos ou de criança cristal, esperando que elas venham a rotear essa terra que se tornou sáfara, que se tornou ressequida, porque eu não fui capaz de chorar o suficiente para regar a terra e torná-la fértil, depois de esgotá-la, procurando mais e mais grãos para alimentar o meu corpo físico, me olvidando de buscar as luzes para alimentar a minha alma. Então, nós estaremos falando como João Cabete. Eu conheci o Cabete.
Sou bem jovem, já viram, né? Conheci o Cabete, que já está no mundo espiritual há muito tempo, já pode até ter reencarnado, mas eu, de vez em quando, eu estou fazendo uma pequena discussão com o Cabete. Eu estou dizendo a ele que Fim dos Tempos talvez seja a música mais bonita que ele escreveu. Isso para o meu gosto, que é muito... É lindo. A letra, a música, Fim dos Tempos. Também a alma das andorinhas é muito linda, mas eu prefiro o Fim dos Tempos. Então eu digo ao Cabete, Cabete, você escreveu errado, meu filho. A letra é muito linda, a ideia é muito linda, a música é muito linda, mas os fundamentos do que você disse não está correto. Porque você diz assim, vem Jesus, vem reflorir os caminhos, vem Jesus, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Não está correto, Cabete. Não é assim que tem que ser. Nós deveríamos dizer ao Senhor, vem Jesus, vem ver os caminhos que estão floridos, porque nós trabalhamos a terra que nós deixamos ressequir e plantamos as flores para que o Senhor caminhasse ao lado delas. Vem, Senhor, vem ver os nossos corações perfumados com as virtudes que o Senhor veio legar aqui na terra para que nós aprendêssemos a caminhar com justiça e com fraternidade. Vem, Senhor, vem ver como no livro O Menino do Dedo Verde, vem ver como os canhões estão floridos, eles se calaram há muito e muito tempo, e as flores e as trepadeiras subiram sobre eles, os canhões, os carros de combate, as metralhadoras, todas elas estão agora como jardins floridos. Vem ver, Senhor, vem ver como nós enfeitamos a terra com o nosso esforço, com as nossas mãos, com as nossas vozes, com a nossa fraternidade. Enfeitamos a terra para que o Senhor retornasse e aqui encontrasse as sementes que o Senhor jogou na terra quando nos contou que um semeador saiu a semear e que o vento soprou as sementes e umas caíram no caminho. E o Senhor disse que o caminho estava seco, sáfaro. Mas não está mais, Senhor, porque nós trabalhamos o caminho. E as sementes que ali caíram floresceram. E o Senhor disse que outro punhado de semente caiu no meio das pedras, no meio dos pedregulhos. E então elas brotaram, mas o calor do sol e a pouca terra fizeram com que fenecessem. E nós diremos então, não, Senhor, nós removemos as pedras e colocamos mais terras e regamos com o nosso trabalho. E elas, as sementes floresceram, todas elas, todas, sem exceção. Cabete voltará à terra para escrever um hino assim. E não será apenas a emoção criadora do poeta, será a verdade que ele vai ver no seu rosto, no rosto daquele, daquele outro, de todos nós, porque estaremos sorrindo. Não estaremos comentando a guerra da Rússia. Não estaremos comentando as guerras dos lares. Não estaremos comentando a guerra das ruas. Estaremos comentando, sim, a alegria das crianças, a beleza dos jovens, a tranquilidade dos velhos.
e a harmonia de todos. Então, nós estaremos conversando, eu e vocês, a respeito das coisas celestiais que Deus preparou para nós e nos mostra a cada dia, quando desabrocha uma flor, quando brota do chão uma semente, quando uma ave pia, quando um gatinho mia, um cachorrinho late, ou um ser humano nos diz bom dia, boa tarde, boa noite. E nós sentimos que essa voz fala a verdadeira mensagem da fraternidade. Eu estava ouvindo a mensagem da Grace, calma, e me recordei que, em uma ocasião, eu estava pensando sobre a calma, sobre paciência, mas era paciência que eu estava pensando. Ainda tinha os filhos pequenos e 4 crianças pequenas, é um desafio a paciência. E eles estavam correndo, como a criança sempre faz, desenvolvendo os músculos das pernas e desenvolvendo a paciência das mães e dos pais. Então, eles estavam ali e eu estava pensando sobre a paciência, porque eu teria uma palestra logo à noite, e eu pensando, meu Deus, a paciência, como desenvolver a paciência, o esforço para não reagir diante dos desafios do mundo. E pensando, eu resolvi fazer um desafio à minha capacidade de ter paciência, tolerância. E eu acreditava que era muito curta. Então eu peguei um maço de mensagens, era a mensagem do Espírito Agar, e se chamava Calma. Li, era uma mensagem curta, li, e pensei comigo, vou ter calma e paciência. E vou me desafiar a manter a calma e a paciência. Então, peguei aquelas mensagens, coloquei no bolso, peguei um livro pequeno de mensagens, livro de bolso, levei também, e resolvi, ao meio-dia, ir ao banco. Era um desafio. A fila era uma serpentezinha, serpenteando no salão enorme, grande, né? E a gente na expectativa de ser atendida pelo caixa. Cheguei e a fila serpenteava assim. E entrei na fila e fiquei esperando, aguardando. Aí peguei o livro, abri e comecei a ler, fazendo o impossível para não olhar se a fila estava caminhando ou não, para não contar as pessoas que estavam diante de mim. Comecei a ler. Depois de algum tempo, a porta abriu novamente e alguém parou atrás de mim. Eu continuei lendo, percebi. Logo veio que eu não estava paciente, porque percebi a pessoa que entrou atrás de mim. Aí, uns 5 minutos depois, alguém me bateu no ombro e eu me voltei, era um senhor baixinho, e ele disse, não é possível uma coisa dessa. Imagina, eu já estou aqui há meia hora, a fila não andou nada. E eu, então, tentei sorrir e dizer a ele, não, meu senhor, o senhor deve ter entrado aos 5 minutos, porque faz apenas uns 10 minutos que eu estou aqui. Aí ele disse, deixa para lá, o tempo é o tempo na cabeça de cada um, eu acho que eu já estou aqui há um século. Eu disse, meu Deus, então já morremos todos nós. E tentei sorrir, mas ele não sorriu. E eu continuei com o meu livro, tentando manter a calma. Daqui a pouco ele, novamente, disse, eu não entendo como a senhora pode ficar tão tranquila, porque olha lá, botaram só 2 caixas para atender essa fila enorme de pessoas e a fila não caminha. Eu disse, já tem mais pessoas atrás do senhor, então já caminhou um pouquinho. Ele falou, mas 2 pessoas, a gente devia fazer um movimento aqui para falar com o gerente dessa agência. Ele disse, calma, meu senhor, calma. E continuei a ler, e ele ali atrás,
Daqui a pouco ele bateu no ombro. Olha lá, só tem duas atendendo, e as duas estão conversando numa hora dessa. Aí eu me lembrei das mensagens. Botei a mão no bolso, tirei uma mensagem, falei, dá uma lidinha nessa mensagem enquanto o senhor espera. E ele olhou assim, viu o título, disse, calma, tenha santa paciência. Como é que a gente pode ter calma numa fila enorme desse? Até o ar-condicionado não está funcionando direito. Eu estou com calor, a senhora não está? Disse, um pouquinho, mas lê a mensagem. E ele, então, calma, tenha santa paciência, ter calma. E eu acredito que ele estivesse lendo enquanto estava resmungando. Calma, calma, calma. Aí bateu novamente. Ele falou, pois é, a gente precisa ter calma em momentos como esse, em que a gente está esperando a nossa vez. A senhora tem mais uns papelzinhos desses para eu distribuir para as outras pessoas que estão todas nervosas nessa fila? E eu achei bem interessante. E entreguei a ele o maço que ele foi distribuindo, principalmente uma senhora que estava um pouco à frente e estava bastante aflita, e todos pegaram os papeizinhos e começaram a ler. Calma. E eu então resolvi ir para casa, percebi que eu não tinha paciência para ficar esperando a fila enorme. Voltei para minha casa. Exercício, exercitar os valores íntimos da alma, exercitar aquilo que a gente prega lá no centro, fraternidade. Nós falamos tanto em fraternidade, aliás, colocamos até no frontispício das nossas casas espíritas, fé, amor, caridade. O que nós sabemos a respeito de fé? Aliás, a pergunta, você tem fé? Você poderia responder isso rapidinho? Você tem fé? Qual o tamanho da sua fé? Eu tenho fé? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor Jesus não acreditava na nossa fé. Olha só o que ele disse. E às vezes eu me pergunto, mas Senhor, tão pouquinho assim, quer dizer que a gente não tem nada? Ele disse assim, se. E olha que isso é o condicional. É o condicional. Aliás, não é mais condicional, é o futuro do pretérito. Ele perguntou, vamos continuar com condicional, que já está condicionado aos nossos ouvidos. Ele colocou no condicional. Se alguém, esse alguém pode ser eu, pode ser você, pode ser outra pessoa. Se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, então esse ser, ele impõe uma condição no meio dessa população bilionária da Terra. Se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é muito pouco, é muito pequeno o grão de mostarda. Eu fui procurar para ver o tamanho e fiquei assombrada. Então ele duvidava que nós, espíritas, tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas, Senhor, nós acreditamos na imortalidade. Será que a gente acredita mesmo? Senhor, nós acreditamos na reencarnação. Oh, meu Deus, será que acreditamos mesmo? Imortalidade, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, nisso nós acreditamos. Quer dizer, Senhor, eu não tenho certeza se acreditamos mesmo. Porque existem tantas pessoas que não são verdadeiras, que inventam intercâmbio com os espíritos, que mentem para outras pessoas em nome dos espíritos. Então, Senhor, na verdade, a minha alma está cheia de dúvidas. E eu vou falar como aquele homem que suplicou que o Senhor curasse o seu filho. E o Senhor perguntou a ele,
se ele acreditava dessa possibilidade. E ele respondeu como eu respondo agora, Jesus. Eu creio, Senhor, mas ajude a minha incredulidade. Eu diria assim também, Senhor. Eu creio, mas ajude a minha incredulidade. Porque eu creio agora, quando eu estou conversando com os meus companheiros que têm a paciência de me ouvir. Agora eu creio. Mas na hora que eu quero defender o meu espaço, eu esqueço, Senhor, e empurro as pessoas. Na hora em que eu percebo que não tenho paciência, eu agrido as pessoas, Senhor. Eu firo, eu magoo. Quantas pessoas já feri, já magoei? Quando eu penso que eu acredito, eu desfaço meu lar, abandono meu companheiro ou a minha companheira e deixo os meus filhos como órfãos de pai ou órfãos de mãe. Ou então eu os tiro do meu ventre e jogo no lixo. Ou então, simplesmente os abandono. O lar, Senhor, que um dia eu afirmei que iria proteger e amar, na riqueza, na pobreza, na doença ou na saúde, até que a desencarnação nos separasse. Eu prometi, mas depois eu me esqueci de que creio na reencarnação e na imortalidade e deixei que o lar se desfizesse. Ah, Senhor, ajude a minha incredulidade. Ainda é tão complicada a vida para mim, porque ainda uma montanha de imperfeições impede que o sol da nova era comece a brilhar dentro de mim. Uma montanha enorme, talvez o Pico da Bandeira, aqui no Brasil, ou talvez o Himalaia, ou talvez, não sei, Senhor, qualquer dessas montanhas ou morro, um morro como o Monte Pascoal, que ainda é tão baixinho, mas ele ainda consegue empanar o brilho do sol da nova era, impedindo que brilhe em minha alma, em meu coração. Quando eu penso nas vezes que tropecei e caí, diante do desafio das tentações do mundo, eu penso que, oh meu Pai, eu quero acreditar piamente na reencarnação e quero pedir, Senhor, que eu retorne e que me reencontre com todos aqueles que eu magoei, que eu feri, para que eu possa pedir-lhes perdão verdadeiramente e que possa, com as minhas atitudes, fazer com que se esqueçam de todo o mal que eu cometi. Mas ajude a minha incredulidade. Ajuda, Senhor. Eu vou apagar das paredes as palavras que eu coloquei e vou tentar colocá-las aqui, no meu coração, para que verdadeiramente eu esteja sentindo, não apenas lendo as palavras. E quando eu pegar a mensagem ou ouvir a voz da Grace nos meus ouvidos, convidando a calma, eu vou tentar guardar para sempre no escrínio do coração, não apenas a palavra, mas o sentimento. E terei calma diante da dor física e da dor moral. Principalmente da dor moral, porque para a dor física, o homem já encontrou paliativos. Hoje temos as medicações que minimizam as dores físicas, mas as dores morais, essas são complicadas de serem minimizadas pelas panaceias.
pelas drogas que o homem inventou, ou que ele retirou da natureza, ainda são complicadas. Mas, devagar, a doutrina espírita vai penetrando a nossa alma, penetrando o nosso coração, e nós vamos vendo o sentido dessa mensagem notável que Allan Kardec codificou para nós outros. E vamos descobrindo que a nova era não virá através das coisas da terra, do mundo, das coisas materiais. Ela chegará através dos aspectos emocionais, sentimentais, que nós formos descobrindo vagarosamente em nós mesmos. E então, eu me recordo de Madre Teresa de Calcutá, uma dessas imagens que Deus colocou na Terra para que nós aprendêssemos o que é verdadeiramente ser espírita. Mas ela não era espírita. Não. Também espiritismo não é uma religião, é uma trilogia. E essa trilogia está em toda parte. Então, Madre Teresa, que estava sendo homenageada quando um jornalista disse a ela: Madre, a senhora alimenta os famintos, dá comida aos pobres, mas não seria tão melhor dar o anzol para que a pessoa aprendesse a pescar do que dar o peixe para a criatura? E aquela mulher franzina, pequenina, murcha, pela qual os olhos humanos, vendo-a transitando na rua, não daria nada por ela. Ela olhou para o jornalista e respondeu: Ah, meu filho, a fome tem regime de urgência e eu não tenho condições de ficar preparando o anzol. Então eu dou peixe agora, para que criaturas boas como você dê o anzol e ensine a pescar. Que resposta! A gente nem pensa nisso. Nós desejamos que as pessoas recebam o peixe de imediato e, quiçá, aprendam um dia a pescar. Mas isso é Madre Teresa, alguém que de repente descobriu que o mundo ou a vida é um hino de esperança e está esperando por mim, por você, por nós outros, para encontrarmos o peixe e o anzol e darmos os dois, possivelmente, àqueles que necessitam.